Pestes, eu sou Lana Rico, sua youtuber favorita, sua Bratz favorita, é claro, a sua melhor amiga. Hoje a gente vai falar sobre pessoa específica, sobre Everyone is You Pushed Out, então assim, hoje o papo é forte, tá? Bom, pra quem não sabe, Everyone is You Pushed Out, ou APO, é um conceito que Neville Goddard falava muito, que é basicamente todo mundo é você projetado pra fora, todo mundo é você puxado pra fora. Como assim, Lana? Então, basicamente, o APO, ignorem os barulhos da minha casa, são 5 da manhã, todo mundo literalmente reflete aquilo que você está assumindo sobre ele, ou até mesmo sobre você. Vamos pra exemplos, porque fica mais fácil. Vamos supor que você tem um chefe e você assume que ele te trata mal. Então ele te trata mal no físico, você continua assumindo que ele te trata mal, que ele é arrogante, whatever. Isso vai continuar aparecendo pra você, ele não vai mudar até você mudar a sua consciência e assumir que ele te trata bem. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que tem isso com sogra. Gente, a pessoa assume que toda sogra é o próprio diabo. O que acontece? Às vezes, por causa de uma sogra que ela teve que foi ruim, ela começou a assumir isso pra todas. Ai, sogra chata, sogra chata. Aí começou a pular, gente. Parece que todas as sogras atentam a vida dessa pessoa. Então as sogras nada mais projetam uma crença dela de que as sogras são insuportáveis. E ele tem que seguir o roteiro. Imagina que você é o roteirista da sua realidade e você escreve lá: fulano me trata assim, esse fulano me despreza, esse fulano me idolatra, esse nanã. Você passou o script pra eles, passou o roteiro. E eles não têm opção a não ser seguir o roteiro. Ai, Luana, mas as pessoas não têm livre-arbítrio? Então, tem, mas aí é na consciência delas. Quando a gente manifesta, a gente muda a nossa consciência de realidade, a gente faz isso a todo instante, a cada escolha, a cada ação, a cada pensamento. Então, não quer dizer que eu esteja na mesma realidade que você, sacou? Assim, é uma coisa que você já faz sem perceber, é uma coisa natural. Então, quando você manifesta, por exemplo, o comportamento de alguém, ou então o seu SP gostar de você, nada mais você tá fazendo do que mudando a sua consciência pra a realidade onde ele já gosta. E é por isso que não importa se 300 pessoas manifestarem a mesma pessoa específica, quem vai ter é você, se você assumir que você já tem essa pessoa específica. Até porque não importa, você é o único poder operante da sua realidade, você é literalmente a única consciência operando na sua realidade, entendeu? Você que está selecionando as realidades que você está experienciando de acordo com os estados que você fica. Estado nada mais é do que um estado mental. Assume, por exemplo, que fulano te odeia, você está no estado que fulano te odeia e fulano vai se mostrar assim. É o que você está assumindo como verdade. Imagina que o estado é uma casinha ou uma caixinha. E aí tem infinitos estados. O estado que você tá, que vai ser projetado. É basicamente o que você tá assumindo, tá? Daí você está nesse estado. Pra não complicar muito aqui a teoria, na prática, na verdade, as pessoas não têm livre-arbítrio. Como mudar isso? Basicamente, trocando o que você tá assumindo sobre a pessoa. Eu acho válido, em algumas questões, você buscar de onde vem aquela crença, eu acho interessante. E eu acho que isso expande muito e você começa a observar muito mais antes de ficar absorvendo crença alheia, a crença do inconsciente coletivo. Mas você não precisa. Você pode simplesmente trocar o roteiro. Então, se você tá assumindo que fulano é distante, fulano sempre tá com outra, muda o roteiro. E eu vou vir dar agora alguns exemplos pra vocês que aconteceram na minha vida. Tinha uma pessoa específica e, mano, eu assumia, assim, as piores coisas sobre ele e tal, entendeu? Porque às vezes a gente põe o bofe no pedestal, a gente vai falar de pedestal nesse vídeo também, porque as pessoas amam criar uma polêmica, né? Então a gente vai falar. Mas você coloca a pessoa no pedestal, você acaba às vezes, tipo, boiando na maionese, esquecendo quem você é, que é o poder operante. Eu assumia que, tipo, ele tava com outra, enfim, que começou a acontecer? Adivinha? Não, acho que não preciso nem falar pra vocês. Eu acho que vocês sabem. Começou a aparecer com outras. Então, assim, ele seguiu uma pessoa no Instagram, eu tinha muita menina de stalkear. Hoje em dia, nossa, meu filho, até te silencio se for necessário, entendeu? Não busco validação 3D, porque o 3D, meu amor, é o lugar mais ruim, é a pior fonte pra você buscar informação. É tipo, você ficar procurando validação 3D é equivalente a você perguntar uma fofoca pra sua amiga mitomaníaca. Entendeu? Só é verdade que você assume como verdade, o 3D obedece. O 3D é tipo aquela brincadeira, o mestre mandou, ele repete. Enfim, aí eu assumi essas coisas sobre ele, ai, adivinha, né, como que o bofe aparecia. Gente, não tomava atitude, foi o que eu quase mandei Feliz Dia das Mulheres. É complicado, vidas. E aí, quando eu fiz aquele bagulho de mudar minha vida toda, eu comecei a assumir que ele era obcecado por mim.
Ai, porque ele é louco por mim, maluco por mim, entendeu? Só pensa em mim. E ele começou a reagir, né, amor? Começou a me mandar mensagem e agir como a man. Muito louco, porque aquilo que você acha que às vezes é a personalidade da pessoa, o jeito da pessoa, ah, porque ele tem ego alto. Você tá assumindo que ele tem ego alto? Você quer que ele te trate como uma princesa, que ele larga o orgulho de lado? Enquanto você assume que ele tem ego alto, você, o deus da sua realidade, está dando papel pra pessoa. Você é o roteirista. Você não pode dar o papel pro ator e esperar que ele faça outro. Entendeu? Ele tá fazendo o que ele tem que ser feito. Se a gente entrar um pouquinho pra falar de pessoa específica, porque o Apple eu já expliquei, não tem muito o que falar, sabe? Eu já dei exemplo, já dei como você vai me dar e já expliquei o que é. Então, anyways. Tem muita gente no TikTok agora, né, que as pessoas, elas não têm discernimento. E aí, uma pessoa fala, todo mundo vai com a Maria. Entendeu? A Maria vai com as outras. Vai a manada dando hate junto. E aí, estavam falando, não, porque mentalidade do pedestal é tipo bobeira, é crença limitante. Gente, mentalidade do pedestal não é nada inovador. Assim como existe o nome pra autoconceito, que é uma coisa que existe, e a gente nomeia pra gente entender do que estamos falando sobre, é um fenômeno natural que tem um nome, assim é com a mentalidade do pedestal. Quando eu fiz um vídeo rebatendo isso no TikTok, comentaram assim: ah, mas eu manifestei sem ter a mentalidade do pedestal. Então você nem sabe o que é mentalidade do pedestal. Você tá falando merda jorrando, entendeu? Porque assim, a mentalidade do pedestal consiste em você tirar as coisas do pedestal e se colocar nessa posição. O que é? Ao invés de você ver a sua manifestação como uma coisa inacessível, uma coisa difícil, você normaliza ela. Você coloca ela de uma forma extremamente, bizarramente, insanamente, exageradamente acessível pra você, entendeu? Chega a ser patético de tão acessível. Então, se você manifestou uma coisa, obviamente você estava com uma mentalidade de pedestal em relação àquela coisa. Porque como que você vai assumir que você já tem uma coisa que você acha inalcançável? Só que assim, agora virou trend caçar sarna pra coçar em qualquer pessoa que fale de lei da exposição. Essa semana eu já vi umas 5 influenciadoras sendo atacadas no TikTok. Então, assim, por isso é muito importante o discernimento, sabe? Será que tal influenciadora espalha crença limitante? Você assiste os vídeos dela? Será que tal influenciadora fala, mas você assiste os vídeos dela? É muito importante ter opinião própria, né? Porque senão tudo o que falar... E, gente, o TikTok, ele é assim. Vocês podem ver. Uma semana estão idolatrando um criador de conteúdo. Isso não é só lei da exposição. Estão idolatrando um criador de conteúdo. Na outra, estão falando que ele é uma merda. Assim, tem um discernimento que vocês estão à frente de mim. Mas, enfim. Então, não é balela a mentalidade do pedestal. Se você não gosta de usar o termo, não use, problema seu. Mas ajudou muita gente a entender o que significava isso, né? De você tirar aquela coisa do pedestal. De você se ver no pedestal em relação àquela coisa. Você está acima. Sua manifestação está abaixo. Por isso que muita gente fica, ai, porque eu queria manifestar coisas maiores, só consigo manifestar coisas pequenas. Não existe coisa maior, coisa menor. O que está fazendo ter essa ilusão de que manifestar um carro luxuoso é mais difícil do que manifestar uma bala é a sua cabeça. Que pelo inconsciente coletivo parece óbvio, né? Que é mais fácil manifestar uma bala do que um carro luxuoso. Só que não é. É uma ilusão da sua cabeça. Entendeu? Não existe manifestação grande, manifestação pequena. Tudo é fruto da sua consciência. Então, quando a gente fala de tirar do pedestal, é em relação a isso. Pra pessoa específica, não deixa de ser a mesma coisa. O que acontece muitas vezes, você fica obsessiva na sua pessoa específica e não é errado. Vamos antes dar um outro parênteses. Não é errado você ficar obcecado, não tem problema em não estar obcecado. Faça o que você quiser. Só que você estando obcecado, dependendo de como você vai caçar uma sarna pra coçar, vai indo seguindo dele, ver se ele tá seguindo alguma menina nova, ou whatever, entendeu? Você vai ficar buscando informações, e isso é você reagindo e procurando validação no 3D. Então, esse tipo de obsessão acaba te atrapalhando sim, porque você começa a assumir o contrário, começa a assumir que ele está com outra. Quando você tira o homem do pedestal, então você fala, ok, ele é um mero mortal perto de mim, porque eu sou o poder operante, e ele é obcecado por mim. Como fazer isso? Me perguntaram no Instagram esses dias. Basicamente, você tendo uma vida. Eu sei que soa grosseiro, mas arrume hobbies, arrume coisas pra fazer. Você gosta de caminhar, você gosta de escrever, você gosta de ler, dançar. Arruma alguma coisa pra se entreter durante o dia, entendeu? Tipo, pra você ficar ocupada. Aí, tipo, você não vai ter tempo pra ficar stalkeando, sabe? E quando você for pensar nele, você assume que ele já é seu. Ou então, sei lá, só silencia ele, tipo, não caça a sarna pra coçar. Para de ser sua maior inimiga, cacete. Enfim, voltando. Sobre pessoa específica, todo mundo é uma pessoa específica, como já falamos sobre isso no Everyone is Your Pushed Out.
Então, todo mundo é uma pessoa específica. Tudo que você assumir sobre alguém, mesmo não sendo o seu SP principal, tá? Vai ser projetado na sua realidade. Sobre pessoa específica, o que eu posso falar pra vocês? Simplesmente assuma que ele é obcecado por vocês. Não tem muito o que falar. Não tem um processo diferente pra manifestar cada coisa, a manifestação é instantânea. O simples fato de você assumir que ele já é seu é o suficiente. Você pode fazer afirmação robótica, se vocês gostarem. Eu vou contar algumas experiências que eu tive com a afirmação robótica. Se você estava no outro canal, provavelmente você já ouviu, mas aproveitando que o vídeo é de SP, né? Teve uma vez que uma pessoa específica minha falou na minha cara que não ia fazer uma coisa. Eu estava manifestando ele fazer essa coisa. Aí eu comecei a fazer afirmação robótica. Na minha cabeça não parava. Eu não tava nem entendendo mais o que eu estava pensando, mas eu estava afirmando. E eu tava pegando um Uber também, continuei afirmando. Eu estava indo pra casa de uma amiga minha na época. E, tipo, quando eu cheguei lá, ele tinha feito essa coisa. Boo, bitch! Enfim. E aí eu fiquei tipo... realmente, circunstâncias não importam. E eu acho que a afirmação robótica, essa é a única que eu lembro agora. Eu estou com um pouco insonada, porque tá de manhã, eu não dormi. Mas quando a gente fala que circunstâncias não importam, realmente não importam. Ai, mas é uma situação muito complicada. Fica tranquila. A sua circunstância não é o alecrim dourado. Você não precisa ver uma história de sucesso que teve a mesma circunstância que a sua pra você acreditar que é possível. Você já tem. E assim, quando você pensa que você já tem a sua manifestação, não tem como por que você se preocupar com a circunstância, porque você já está no final, no resultado final. Se você já sabe o final de um filme, imagina que alguém te dê um spoiler daqueles. Você já sabe que eles vão casar no final. Vai ficar assim no meio do filme porque, ele falou com outra mulher, sabendo que o final é vocês estão juntos? Então não tem por que se importar com as circunstâncias, e elas são irrelevantes. Circunstâncias são completamente moldáveis, assim como você manifestou elas, você manifesta outra situação também. Então tira o foco das circunstâncias, finge que elas não estão ali e que elas não são problema porque você já está no final. Então por que pensar no meio se você já tá aqui, né? Sobre third party também, pra quem não sabe, third party é tipo uma terceira pessoa que tá ali te atrapalhando. E a third party não deixa de, tipo assim, ela só tem poder se você assume que ela tem. Dê a third party igual 3D a sua devida irrelevância. Ai, mas ela não existe, entendeu? Não existe, pra você não existe, você é o poder operante. Você vai ficar assumindo a existência, a importância, a significância de coisas que não importam? Get a life, bitch. Não, entendeu? Eu tenho, inclusive, uma subliminal pra third party no meu canal de subliminal. Vou deixar o link aqui na descrição. Põe em looping, vive sua vida. Ela não existe. Não importa se a circunstância é uma third party, é a distância, é que vocês estão sem falar, é que você tá bloqueada. Nada importa. Eu te garanto que te dou minha palavra. Eu gosto muito de fazer SATs também. Eu já tive muitas histórias de sucesso durante a noite com SATs. Inclusive, uma vez, que eu não sei se eu já contei nesse canal. Acho que já. Não, já contei sim. Mas que eu tava fazendo SATs pra uma pessoa específica. E eu acordei do meu SATs com ele me ligando. Real, bitch. Vamos falar sobre acreditar na manifestação, porque essa história de sucesso, por exemplo, eu literalmente acordar no meu SATs com ele me ligando. Eu não acreditei que ele ia me ligar. Na verdade, eu dormi sem bem, tipo... sabe? Só que... agora as pessoas estão no TikTok, precisa acreditar pra manifestar, você precisa ter fé pra manifestar. Amor, se fosse assim, não tinha nada na minha vida. Porque vocês vão vir com o mesmo papo de vibração, acreditar da lei da atração. Fica na lei da atração, então. Assumir é muito diferente de você acreditar. Assumir é você assumir a identidade de que você já tem aquilo, é você reconhecer que você já tem aquilo, você sabe que você já tem aquilo. Você sabe que o céu é azul, você acredita que o céu é azul. Existe um abismo. Amiga, estou editando aqui o vídeo. De ser tipo, é uma possibilidade. É algo passivo, tipo, eu acho, eu acredito. Eu acredito, entendeu? Assumir é uma escolha, é uma coisa ativa, entendeu? Você decide que você tem. Você não acredita, você decide. Acreditar é tipo uma esperança que você tem aquilo. Assumir é você sabe, é a identidade, é a fusão com o seu desejo. Você não acredita que o céu é azul, você sabe. Tá uma coisa e assumir é diferente. Vou dar um exemplo básico pra vocês, que eu queria ter citado no vídeo, mas eu esqueci de falar. Vamos supor que você acorda um dia e você tem que apresentar, tipo assim, o seu TCC. Ou você tem que ir pra uma entrevista de emprego, você acorda super insegura. Só que você tem que transparecer confiança naquilo que você tá falando, porque você quer um emprego. Ou então, whatever, você quer uma nota boa. E aí você veste essa segurança, sabe? Você fala, você
né? Claro que a gente tá falando em níveis físicos, porque a gente tá falando de apresentar coisas, mas tipo, você veste essa identidade de que é confiante, que você é a melhor escolha pra aquele emprego. Você veste, você acredita, às vezes não. Porque nessa história você acordou insegura. Então você não tá acreditando no seu potencial, você tá nervosa, você tá insegura, mas você vestiu esse papel. Então, naquele momento que você tá apresentando, você é aquilo e nada importa. Enfim, pra mim é essa a diferença. Whatever. E fingir também é diferente de assumir, né? Porque quando você assume, você sabe o que você é. Agora vamos supor, sabe aquela amiga mitomaníaca que mente? Ela mente, mas na cabeça dela ela sabe a verdade. Entendeu? Então, acho que deu pra entender a diferença entre fingir, acreditar e assumir. Não, você não precisa acreditar na sua manifestação. Eu te garanto que 99% das pessoas que manifestam não acreditam. Assim, toda vez que você pensar na sua manifestação, é seu. Ah, é seu. É um fato na sua vida agora. A identidade que você tem, você trocou. Você não é mais a eu que implorava por mim. Não, agora você está num relacionamento com o seu SPI. Agora você tem muito dinheiro. Agora você, entendeu? Então não. Você não precisa acreditar pra manifestar. Porque se eu quisesse acreditar, se eu quisesse sentir alguma coisa, eu ia pra lei da atração. A gente sabe que quando o Neville falava de sentimento, ele estava falando de consciência. Então quando ele fala, você precisa sentir, é assumir. Já ouvi muitas histórias de sucesso de pessoas que manifestaram sem acreditar. Eu mesma, amor, tem... Gente, acho que 1% das coisas eu acreditei que eu tinha. Tipo, acreditei bem assim. Entendeu? Bem assim. Tipo, eu tinha uma fezinha que eu ia ter. Mas eu ficava afirmando. Então, igual você falar pra pessoa depressiva que eu era, que eu precisava vibrar alto pra manifestar, entendeu? Sou igual. Porque assumir é bem diferente de acreditar. É assumir a identidade. Se eu assumo o papel a partir de agora que eu sou namorada de fulano de tal, eu não acredito. Eu não preciso acreditar. Eu não tô vendo ele na minha frente, mas eu tô assumindo o papel dela. Eu estou assumindo a cabeça dela. Entendeu? A consciência dela. Ela sabe que ela é a namorada dele. Essa versão minha. Então eu assumo ela. Isso serve pra tudo. Tô falando de SP, mas serve pra tudo, tá? Pra dinheiro, tá? Whatever. Imagina a sua versão que tem aquilo. Pega a cabeça dela e enfia na sua. Pronto, pensa que nem ela. Você literalmente pegou a cabeça dela, imagina, você pegou a consciência dela e botou na sua. Pra mim, manifestação é muito sobre assumir, sobre a identidade, sabe? Se você quer manifestar algo, se reconheça como alguém que já tem algo, isso é assumir. É você se reconhecer como quem já tem, como quem já é. Bom, sobre pessoa específica, essas dicas que eu posso dar pra vocês. Em relação a manifestar famoso, você já tem, não importa que é famoso. Você se preocupa se a pessoa é médica, ou advogada, ou empreendedor. Você acha que tem diferença entre manifestar essas pessoas? Pois é, famoso também não tem. Não é porque ele tem reconhecimento por uma coisa que ele faz que ele deixa de ser um ser humano. E deixa de estar na sua realidade. Então sim, você pode manifestar. Inclusive, já tive muita história de sucesso em relação a isso. Minha eu de cabelo vermelho, gente, ela entregava nessas histórias de sucesso, assim. Mas não blá blá. Gente, é isso. Em relação ao famoso, tira do pedestal, cara. Para de achar que ele é um ser de outro mundo. É literalmente normal e é tão fácil quanto. Como eu disse, eu já tive época, né, que eu manifestei, gente, uma pessoa que, tipo assim, nunca passou pela minha cabeça que me responder. E a pessoa ficou louca, entendeu? Ficou me mandando um monte de mensagem, porque eu não tinha respondido ele, eu fiquei... E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador, né, amor? Foi manifestado por mim. Nunca passava pela minha cabeça que esse menino... Que eu, tipo assim, falar com ele alguma vez... E ele ficou, por que você não me responde? Então não tem segredo, amigas. Acho que passei todas as dicas pra vocês, tá? Assuma que ele é seu, é sobre a identidade, é sobre você se reconhecer como a mulher de fulano, a namorada de fulano, a favorita de fulano, o que você quiser, entendeu? Você se reconhece como uma pessoa que já é aquilo, que já tem aquilo. E simplesmente viver sua vida normalmente. Enfim, amigas, foi esse babado de hoje. Minhas redes sociais são todas aqui na tela. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que o canal é novo. Tentem aí as histórias de sucesso de vocês relacionado a pessoa específica, porque vocês sabem que vocês motivam outras divas e afins. E diva, sempre uma honra ter vocês aqui. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.